Conversar com o Dr. André Ivan Françoso Leite da Silva, advogado, graduado pela Universidade Estadual de Londrina e também pós-graduado pela Universidade Dom Bosco, para falar todas essas dicas pra gente. Doutor André, pode entrar, bom dia. Bom dia. Obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Sempre uma grande satisfação estar aqui. Obrigada, pode sentar, fica à vontade. E como eu disse, liga pra gente, 3404-5655. O nosso bate-papo com o Dr. André é extenso, a sua casa, não é? Para você tirar sua dúvida junto com a gente. Então aproveite o nosso canal de comunicação somente pelo telefone, as nossas participações para você que acompanha o programa agora pela manhã, ao vivo, tá bom? E é um grande filão realmente para os comerciantes, né, doutor André? Pegar essas datas, né? O calendário anual tem várias datas comemorativas, o Dia do Consumidor também é um pontapé para se lançar muitas promoções. Agora, segundo a lei brasileira, quem é consumidor? Então, Fabiana, com certeza, essas datas aí, tanto a Black Friday, que importamos dos Estados Unidos, é verdade. E agora o Dia do Consumidor, as empresas estão sempre inovando, tentando coisas novas para atrair o consumidor. Respondendo a sua pergunta, consumidor, segundo define o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. Então, fala-se que o direito brasileiro adotou a teoria finalista para definir o consumidor. Ele encerra a cadeia de consumo, né? Ele adquire como destinatário final. Também há a figura do consumidor por equiparação. Esse consumidor por equiparação ele está protegido também por todas as normas do Código de Defesa do Consumidor. Esses daí são a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que agem intervindo na relação de consumo, e também todas as vítimas dos acidentes de consumo. Agora, doutor André, qual é o prazo que o consumidor tem para reclamar, né, perante o fornecedor de produtos e serviços, ou seja, a loja que ele comprou algum equipamento, não é? Alguma roupa, enfim, de defeitos de fácil constatação? Não, Fabiana, legal que você já me trouxe a pergunta a respeito dos defeitos aparentes de fácil constatação. Porque a lei realmente diferencia esses defeitos daqueles defeitos ocultos. Quanto a esses defeitos que são aqueles aparentes de fácil constatação, é aquele quando você compra o produto, você já chegou na sua casa, você abre a sacola e vê que tá rasgado, há uma falha na costura de uma peça de roupa, ou a televisão que você comprou pela internet, você pega, liga lá na tomada e tenta ligar, ela não liga. Então, são defeitos evidentes. Esses defeitos, o Código de Defesa do Consumidor consigna o prazo de 30 dias para reclamação em relação a bens e produtos não duráveis e 90 dias em relação a bens e produtos duráveis. Quanto aos vícios ocultos, agora definindo o que seria vício oculto. Vício oculto é aquele que, no exemplo da televisão, você ligou ela, funcionou perfeitamente, você está lá, assistiu seus canais, seus filmes, passou 6 meses, passou 1 ano, de repente a TV, sem mais nem menos, ela não liga mais. Então, é um defeito que você constata com o uso contínuo do produto. Às vezes é uma pecinha que está ali dentro, que veio defeituosa, mas que só veio a realmente ocasionar algum problema com o uso do produto. Esse prazo com relação a vícios ocultos, vale também a regra dos 30 e 60 dias, porém, só começa a correr esse prazo com a constatação do defeito. Aí é um prazo diferenciado, não é? As pessoas têm que saber também quais são esses defeitos. Agora, nem sempre funciona da forma que está descrito no Código de Defesa do Consumidor, né, doutor André? É interessante a gente falar. Como você mesmo disse em relação a esses defeitos de fácil constatação. Muitas lojas, pegando exemplo de loja de roupa, não é? Muitas lojas, quando você vai até a loja e vai comprar roupa, às vezes você compra roupa para presentear, aí é diferente. Mas às vezes você vai comprar roupa para uso próprio e está escrito lá na hora que você entra no provador: roupas provadas, não fazemos troca. Isso pode? Pode em termos. Eles podem estipular que não fazem troca com relação a, vamos dizer, você não gostou do produto, você chegou, quero trocar, quero meu dinheiro de volta ou quero trocar por outro. Isso daí eles podem realmente estipular que se você provou e não gostou, porém,
com relação a vício do produto, a legislação é clara. Se você comprou um sapato, você foi na loja ainda, tomou conhecimento de todas as características dele, você chegou na sua casa, passou aí o prazo, tem que ver também o prazo de garantia legal, né, que foi estipulado de 90 dias em relação a bens duráveis, ou considerar um sapato como um bem durável. E dentro desses 90 dias, isso se o fornecedor pode também estipular um prazo mais amplo. É o que acontece como dado exemplo de televisores, que eles colocam 1 ano, 5, até a Copa de... E por aí vai. Havendo esse prazo, o consumidor pode, durante todo esse período, reclamar. Inclusive, o exemplo dado por roupas, se houver algum defeito de fabricação, independente do consumidor ter ido comprar na loja, ter comprado pela internet, qualquer forma de meio de compra que ele realizou, ele pode sim realizar essa troca, porque ele vai estar amparado pela legislação. Agora, esses são os defeitos de fácil constatação. Voltando àqueles vícios ocultos que não o doutor Andrei explicou, então tá lá com a TV, funcionou durante 6 meses, 1 ano, depois, puf, de repente um dia ela parou de funcionar. Então pode ser que alguma pecinha já veio com defeito, porque uma TV é um bem durável, você comprou para ela durar muito mais do que 6 meses do que durante 1 ano, não é? Então, em caso do consumidor, o consumidor ele pode reclamar desse defeito, mesmo passado o período de garantia? Tipo, comprei a TV, tem 1 ano de garantia. 1 ano e 1 mês depois a TV parou de funcionar. Como é que vai fazer todo o procedimento? Com certeza, Fabiana. Nesse exemplo dado, eu vou passar por um exemplo assim um pouco mais didático para o consumidor. Vou dar um exemplo de uma geladeira. Certo. O consumidor comprou aquela geladeira e ela tem o prazo de garantia do fornecedor, do fabricante, de 1 ano. Ela usou durante 1 ano essa geladeira em condições normais e o que geralmente acontece, né, depois de 1 ano e 1 dia, o motor da geladeira para de funcionar. Pifa. Aí, o que é de se esperar? Que o motor de uma geladeira nova pare de funcionar após 1 ano e 1 dia? Não. Então, quando essas questões, essa previsão aí do prazo que se estende, se é 1 ano, se é 5, se é 10, isso daí não está na lei. Porém, o Superior Tribunal de Justiça, apreciando a questão, ele tem um entendimento de que o que deve se levar em conta é o prazo de vida útil do produto. Então, quanto seria o prazo de vida útil de um motor de geladeira? Talvez não seja 1 ano, 1 dia, muito pouco, mas na margem de uns 5, isso daí eu não sei precisar, é um caso que às vezes o próprio juiz que vai avaliar, né? Mas, muito provavelmente, no exemplo dado, houve um defeito de fabricação e o consumidor, ainda assim, mesmo tendo ultrapassado esse prazo de 1 ano, ele vai ser amparado pelo direito do consumidor. No entanto, se no mesmo caso ele aparecer depois de 5 anos ou 10 anos e buscar o fornecedor para que repare esse defeito, muito provavelmente o argumento dele não vai proceder, porque tem também o prazo, como dito, o prazo de vida útil do produto, né? Nada é para sempre, muito menos os produtos que a gente compra hoje, que tem durado cada vez menos. Cada vez menos, por que será, né? Para a gente ter uma rotatividade maior, né? Tem sempre um porquê por trás de toda essa questão. Agora, doutor Andrei, como é que funciona para a pessoa lá de casa, né, que está nos acompanhando, entender realmente? Então, passou a garantia de 1 ano. 1 ano e 1 dia, deu problema a geladeira, deu problema o bem que a pessoa comprou, não é? Não vai adiantar ela ligar na assistência técnica, porque já passou o prazo e lá eles têm estipulado o prazo. 1 dia depois não vai funcionar. Tem que entrar realmente com ajuda jurídica nisso, não é? Do advogado? Olha, Fabiana, o correto seria justamente procurar o fornecedor e informar o problema. Alguns fornecedores, empresas idôneas, vão realmente tentar resolver o problema do consumidor. Mas, como você muito bem expôs, é muito possível que ele simplesmente dê a resposta. Ó, passou a garantia, o problema é seu. Ele fala assim, passou a garantia, procure seus direitos. E aí exatamente. Vai, né? Aí é a hora que, dependendo do valor do produto, dependendo do seu acesso a um advogado ou aos órgãos de defesa do consumidor, os órgãos de defesa do consumidor, quero deixar bem claro, o PROCON, ele está de portas abertas, você pode qualquer momento procurar o fazer PROCON, a sua reclamação, e né? sabendo, você tendo conhecimento da legislação, eles vão te realizar a sua defesa de forma gratuita. Agora, se dependendo do bem, dependendo do valor do bem, se você quiser também procurar um advogado particular ou procurar
se você não tiver condição de arcar com advogado particular, tem a Defensoria Pública que realiza esse tipo de serviço. Dentro da OAB aqui de Limeira, e você pode buscar os seus direitos, sim. E eu incentivo e aconselho você a buscar os seus direitos sempre. Sempre porque o brasileiro é muito bonzinho, né, doutor Andrei? O brasileiro é muito acomodado. A gente não faz valer realmente o que está na lei, não é previsto. Deixa pra lá, vai dar muito trabalho. A maioria das pessoas pensam dessa forma e é errado isso, né? Ou não conhecem os seus direitos, ou quando conhecem, o brasileiro fica receoso de procurar o Poder Judiciário e ter mais gastos, dor de cabeça, o que geralmente também, como advogado, vou convir que muitas vezes o procedimento no judiciário é demorado, mas no final de todo o processo, geralmente aquele que detém a razão é ressarcido dos seus direitos com juros, atualização monetária, se for o caso, dano moral, tudo a depender da hipótese tratada. Agora, doutor Andrei, o consumidor compra um produto com defeito, ele pode exigir a troca por um produto novo? Porque tem muito isso, né? Chegou o produto que eu pedi, não é? Fui fazer, né, o uso desse produto, tá com defeito. Eu quero outro novo. Pode? Procede isso? Então, isso daí é um equívoco que muitos leigos no assunto cometem, acabam achando que o consumidor tem direito a tudo. Não é assim também. Não há previsão na legislação para que um produto com defeito, mesmo dentro do prazo de garantia, mesmo dentro desses 30 ou 90 dias que eu já especifiquei, tem direito à troca por um produto novo. A regra é que, dentro do período de garantia, o consumidor tenha direito à troca das partes viciadas. Vamos dizer no exemplo da geladeira. Se ocorreu dentro do período de garantia, ele foi lá, notificou o fornecedor, a empresa que fabricou, ou até mesmo o comerciante, se a empresa não for identificada, ele tem o dever de trocar aquele motor, de colocar o seu produto no devido, em perfeito estado de funcionamento. Agora, também tem um detalhe aí. Ele tem um prazo de 30 dias para resolver esse problema. Ultrapassado esse prazo de 30 dias, aí a situação passa a vir para o lado do consumidor quanto às alternativas que ele pode escolher. Aí, se o fornecedor não resolve dentro do prazo de 30 dias, o consumidor pode, alternativamente, à sua escolha, optar pelo reembolso completo da quantia paga, acrescido de perdas e danos e outras despesas que ele tiver com esse problema. Ele pode exigir a substituição do produto defeituoso por um equivalente em perfeito estado de funcionamento, e ele pode também exigir o reembolso parcial, vamos dizer que seja um defeito que ele consiga estar utilizando o produto ainda, mas que não esteja o produto não vem em perfeito estado, mas ele ainda quer continuar com aquele produto. Então, ele pode exigir um reembolso proporcional àquele valor daquele defeitinho, que isso daí tem que ser negociado, mas cabe ao consumidor daí exigir qualquer uma dessas três alternativas, o que lhe for mais conveniente. Outra coisa que me veio à cabeça agora, doutor Andrei explicando tudo isso, não é? De devolução. Então, o que rege realmente, não é, para que todo mundo saia ganhando, é o prazo, não é? 30 dias é direito da empresa, então o consumidor tem que esperar 30 dias, não é, para resolver o problema. Passou 30 dias, aí reverte a situação. Quem vai decidir como ele vai querer receber esse bem, não é, se é totalmente o dinheiro, não é, se é um outro bem, aí é o consumidor, não é, o direito vale, não é, para essa parte. Tem um amigo nosso aqui da equipe que há um tempo atrás, não é, foi até uma loja de imóveis, comprou um rack. Eu quero esse rack. Beleza. Depois de um certo tempo, entregaram outro rack. Ele voltou até a loja e foi ver, o rack que entregaram tinha um valor menor do que aquele que ele comprou. E não era o rack que ele comprou. Isso pode acontecer também, não é, doutor Andrei? Como é que tem que proceder nessa situação? Nesse caso, ele comprou um produto e recebeu outro, né? Nesse caso, é um caso que não se aplica nenhuma dessas regras, se aplica uma regra totalmente diferente, porque ele recebeu, no ditado popular, gato por lebre, né? Exatamente. Então, na verdade, houve aí esse contrato. Aí,
sob o meu ponto de vista, ele pode tanto devolver esse imóvel, esse imóvel e requerer aquele que ele comprou, porque não houve o descumprimento contratual, né? Ou ele pode também, se ele estiver contente com esse imóvel, exigir somente a diferença do valor pago, né? Daí seria uma relação que ele não precisaria, né? Ele é albergado por todas as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, mas, dada a deficiência na prestação do serviço da empresa, são aplicáveis também as normas do Código Civil, né? De anulabilidade e nulidade dos contratos, né? Ele pode anular e pegar o dinheiro de volta, exatamente, se ele quiser, se ele se sentir exatamente, lesado. Uma vez que não houve a contraprestação pelo serviço, pelo produto que ele supunha estar adquirindo, né? Então a empresa deixou de cumprir a parte dela do contrato, não seria nem isso. E outra coisa que acontece também com certa frequência é o prazo que eles estipulam para entregar, não é, um produto que você comprou, e esse prazo não é cumprido. Vai entregar em 7 dias, 7, 8, 10, 15, um mês e nada do produto chegar. Como é que o consumidor deve proceder nessa questão de recebimento dos produtos fora de prazo? O primeiro passo é entrar em contato com o fornecedor e ir documentando todas as etapas, né? Porque muitas vezes ele liga uma vez, liga duas, e o fornecedor fala, semana que vem, segunda-feira, quarta, sexta, e o consumidor não tem documentação disso, ele não tem como depois provar os seus direitos, que os seus direitos foram violados em juízo. Então a primeira etapa é ir documentando, que seja enviando ou ir reclamar com testemunhas ou enviando cartas, até se houver a procura de um advogado, pode ser feita uma notificação extrajudicial. Isso tudo tem valia em juízo. Eu já advoguei em um caso, vou citar um exemplo, que uma cliente minha adquiriu um curso de inglês pela internet e eram 24 volumes. Ela recebeu do volume 13 ao 24 e não havia recebido do 1 ao 12. Então ela passou a entrar em contato com foi até uma editora famosa, né? Não vou citar o nome aqui, mas ela entrou em uma editora de revistas. Ela entrou em contato várias vezes, havia inúmeras ligações e a resposta era essa: semana que vem vai chegar, mês que vem a gente vai enviar com prioridade. E ela não recebeu. Daí a única solução foi realmente entrar em juízo, acionar a justiça, né? Porque se o seu direito é violado reiteradamente e você tenta entrar em contato com a empresa e ela não soluciona, aí justamente a solução é procurar o Poder Judiciário, né? Nesse caso, nós fomos felizes e ela acabou recebendo por sentença, né? O valor do completo do curso que ela havia pago, reembolso completo, além da indenização por dano moral pelos sucessivos incômodos que ela teve. E nesse caso houve orientação, havia anotação de protocolos, então estava tudo documentado. Assim sendo, a justiça reconheceu que houve violação de direito, ela foi reembolsada devidamente. Então aquele númerozinho pequenininho de protocolo, 2, 4, 6, 10, anota, gente, que aquilo lá é prova que você entrou em contato com a empresa e que a empresa não está te dando a devida atenção, muitas vezes, dependendo do caso. Daqui a pouquinho a gente volta com o Dr. André Ivan Françoso Leite da Silva, advogado, falando com a gente sobre os direitos do consumidor. Temos as tão famosas que o Dr. André já citou, compras pela internet, que vem crescendo a cada dia, não é? Muitas lojas virtuais, então tem também, não é, os direitos do consumidor, que são um pouquinho diferentes, não é? Para quem faz as compras pela internet, a gente já volta com o Dr. Andrei. Enquanto isso, você pode continuar ligando 3404-5655 para participar junto com a gente. Dr. Andrei, fica à vontade. Obrigada pelo carinho, viu? E no nosso bate-papo, o Dr. André Ivan Françoso Leite da Silva, advogado, falando com a gente sobre os direitos do consumidor, já que no último dia 15 de março foi o Dia Mundial do Consumidor. Estamos numa semana, não é, que o comércio aproveita para lançar promoções, parcelamentos. Então, para você aí de casa conhecer um pouquinho mais quais são os seus direitos em relação, não é, às suas compras. Agora, doutor André, e se o consumidor depois, não é, de alguns dias de uso do produto, perceber que ele não gostou do produto, que esse produto não vai ser útil, não é? Ele pode devolver esse produto? Como é que funciona isso? Então, Fabiana, pela legislação, não há nenhuma previsão
com relação ao produto comprado na loja. Então, no exemplo que a gente deu Loja física, né? Exatamente. Tá. No exemplo que você deu até anteriormente, no nosso bate-papo, em que a pessoa vai na loja e prova lá o vestido e depois chega na casa dela e ela, no dia seguinte, ela já não olha para aquele vestido e não quero esse vestido, não sei o que eu estava com a cabeça quando eu comprei. Ela não tem essa prerrogativa. A loja pode até, por uma mera liberalidade, trocar para agradar o cliente. Muitos comerciantes fazem isso. Agora é diferente a situação daquele produto comprado fora do estabelecimento comercial. Nesses casos, há previsão legal no Código de Defesa do Consumidor que o consumidor tem o prazo de 7 dias para realizar a troca, devolução. Se ele quiser, ele pode receber o dinheiro dele na integralidade de volta, inclusive o valor do frete. Esses casos compreendem a compra por telefone, a compra a domicílio, que o vendedor vem na sua casa e você realiza ali o ato da compra. E, normalmente, nos dias atuais, muito importante, as compras pela internet. E tem que tomar muito cuidado com as compras pela internet, tomar cuidado com os sites, não é? Se o site tem loja física, é mais tranquilo, não é? Essas grandes redes. Agora, se a loja é só virtual, toma cuidado, não é? Dá uma pesquisada, né, doutor Andrei, para saber se não é um golpe, não é? Com certeza. Hoje em dia, além de existirem muitas lojas, existem muitos recursos para aquele que compra pela internet. O consumidor deve sempre estar atento, tem alguns sites como Reclame Aqui, outros sites idealizados por instituições privadas, consumidores, até instituições públicas, em que ele pode, muitas vezes, simplesmente colocar o nome do website que ele está acessando, que ele pretende comprar um produto no Google, e ele já acha, muitas vezes, um rol de reclamações, ou, por outro lado, um rol de consumidores satisfeitos. Existe o EBIT, que faz uma avaliação, os consumidores dão uma avaliação a respeito do site que eles estão comprando. E essa dica, eu pessoalmente compro muito pela internet, pelas inúmeras vantagens que eu acredito serem ofertadas por esse sistema de vendas. Porém, uma outra dica que eu gostaria de dar a respeito que eu faço muito pessoalmente, essa questão da loja física, da loja virtual. Existem lojas enormes, de extrema confiabilidade, que só tem uma loja virtual, que tem um galpão, não tem loja física, e pelo renome dessas lojas, você pode muitas vezes confiar nelas e não vai experimentar nenhum problema. Mas quanto a lojas muitas vezes desconhecidas, como eu disse que eu sou um assíduo comprador pela internet, uma prática que eu faço algumas vezes é colocar, se tem loja física, às vezes é uma loja lá do Rio Grande do Sul, e você não... Tem como provar se tem a loja física você ou não, coloca né? Muitas vezes você coloca no Google Street View, coloca o endereço lá para andar, visualizar, você vê até no a fachada mapa, você vê até a fachada, da loja. Verdade. E você sabe que pelo menos a loja existe, né? Não é um negócio totalmente forjado, fraudulento, mas você tem que... O ideal é você usar de todos esses meios porque compra pela internet é aquela coisa, né? Mas 7 dias de arrependimento, né? 7 dias de arrependimento. Então, aí você tem o direito de ter o valor o valor do produto com o valor do frete ressarcido. Injustificado. Você não precisa nem motivar. Você simplesmente fala, não quero esse produto. É lógico, você tem que devolver o produto em perfeitas condições de uso, né? Você não vai detonar o produto. Vai quebrar e devolver quebrado. E enviar lá, não quero mais. Né? Agora, é interessante também as políticas de compra e de troca de cada site. Cada site tem uma política de compra, uma política de pagamento, uma política de troca diferentes. E tá isso muito bem descrito, principalmente nesses sites grandes, mesmo que não tenham lojas físicas, não é? Tem só os galpões e usa, não é, como veículo de venda à internet. Então é interessante você ler tudo certinho, não é? Aí é parte do dever do consumidor, não é, doutora Andrei? Com certeza. Fazendo uma colocação sobre esse ponto que você muito bem colocou, a política de compra do site, ela serve como um aditivo ao que está na lei. Porém, ela não pode nunca suprimir direito do consumidor.
Ele não pode, por exemplo, colocar como política do site que ele não vai realizar essa troca em 7 dias. Não, porque isso é lei. Ou que o frete é por conta do consumidor. E muitos websites, eu já, por comprar muito na internet, já verifiquei que colocam, o frete na devolução é por conta do consumidor. E não é por aí não. Embora eles avisem, a lei, ela é inderrogável por vontade das partes nesse caso, né? A lei do consumidor é feita para proteger o consumidor, que é considerado vulnerável até pela Constituição. Então, não é uma política do site que vai te suprimir direitos ou te limitar. Ela pode sim acrescer direitos, ou seja, fornecer um prazo mais extenso, fornecer alguma política mais favorável para o consumidor, mas nunca restringir. Agora, outra questão que eu acho que os consumidores ficam com dúvida, doutor André, em relação a produtos adquiridos que são produtos de mostruário, não é? São produtos de, principalmente, loja de imóveis, não é? É promoção de troca de mostruário. Então, eles colocam algumas condições, não é? Produtos de mostruário podem ser trocados? Com certeza. O produto de mostruário, não há na legislação nenhuma diferença entre o tratamento dado a um produto que está lá no estoque, está num galpão ou está no mostruário. Nesses casos, vale aquilo já dito sobre o prazo de 30 dias em relação a produtos não duráveis e 90 dias com relação a produtos duráveis, sempre ressaltando que se o fornecedor oferecer uma garantia maior, vale a garantia maior fornecida pelo fornecedor. No entanto, há uma peculiaridade. Se você for à loja e lá constatar que, vamos dizer que tem o rack que você mencionou, e há um desgaste na borda de madeira do rack, no ato da compra você visualizar, o ideal é sempre o fornecedor avisar, esse produto é mostruário, mas tem aqui um detalhe, e você está plenamente ciente daquilo que você está adquirindo. E muitas vezes até tem um desconto por estar lá em mostruário, então você não pode depois chegar na sua casa e ir ao Procon e falar, tem um desgaste aqui, eu comprei. Então, se você é um vício aparente de fácil constatação e você no ato da compra já visualiza isso, você está ciente, você não pode depois voltar e reclamar, porque sempre, todo negócio, inclusive no direito do consumidor, ele deve estar amparado pela boa-fé de ambas as partes. Com certeza, né? Agora, um exemplo, se um produto, eu fui passear no shopping, fora da cidade, e cheguei numa loja de grande rede, que inclusive tem uma filial, dessa loja na minha cidade, tem uma outra, loja. Mas eu comprei, como eu estava lá, gostei do produto, comprei. Mas não provei nada. Chegou aqui, eu vou precisar trocar, por causa do tamanho, ou porque me arrependi da compra, alguma coisa assim, vou precisar trocar. Eu posso trocar na loja da minha cidade e não da loja que eu comprei, mas sendo da mesma rede? Como é que funciona isso? Então, Fabiana, é sempre bom, como não há previsão legal a respeito desse tema em específico, é sempre bom se informar no local da compra a respeito da política de vendas da empresa. Aí é aquela política de vendas, de troca que a gente estava falando anteriormente. Exatamente. E uma vez que a empresa, se houver dentro da política dela, ou se não houver, é sempre bom o consumidor pedir essa informação por escrito, que ele pode realmente trocar em outra unidade. Se houver essa oferta, a empresa é obrigada a cumprir, porque toda oferta integra o contrato de consumo. Agora, como é que o consumidor pode proceder, doutor Andrei, com a insatisfação com os serviços prestados fora do estabelecimento? Então, quer dizer, eu comprei, eu vou ter, tem a venda e tem o pós-venda, Falando de móveis novamente, aí tem a montagem dos móveis, tem a entrega do produto. Isso tem tudo a ver com essa questão, não é? Com certeza. No pós-venda, é sempre aconselhável ao consumidor, primeiramente, procurar o fornecedor para tentar resolver os seus problemas. E quando eu digo procurar o fornecedor, não é simplesmente realizar uma ligação, uma reclamação e ficar esperando os prazos fornecidos. É sempre bom, o ideal é o consumidor ir documentando suas reclamações, porque essa documentação, inclusive requerer nota fiscal no ato da compra, é essa documentação que vai ampará-lo quando ele procurar um serviço, se o problema não for resolvido ou num prazo hábil ou não for resolvido a contento, ele procurar um Instituto de Defesa do Consumidor ou um advogado
E daí será necessária a apresentação de toda essa documentação, porque o fato de, muitas vezes há pessoas que dizem, basta comunicar o fornecedor, basta uma ligação. Não, o ideal é sempre ter tudo documentado, porque é essa prova que vai dizer quem tem a razão, muitas vezes, num processo judicial. Falando em nota fiscal, o doutor Andrei lembrou bem, né? Tem uma pastinha na sua casa para guardar todas as notas fiscais. Sabe aquele negócio que chega uma nota, guarda num lugar, depois guarda em outro. Aí na hora que precisa não sabe onde está a nota. E a nota é importantíssima. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá bom, doutor Andrei? Obrigada pelos todos os detalhes em minutinhos, tá bom? Conversando com o doutor Andrei Ivan Françoso Leite da Silva, advogado, não é? Graduado pela Universidade Estadual de Londrina e pós-graduado pela Universidade Dom Bosco sobre direitos do consumidor. E é claro, a pergunta que não quer calar, nota fiscal tem que ter para qualquer tipo de transação, de troca, de reclamação de defeito? É imprescindível a nota fiscal, doutor Andrei? Fabiana, a nota fiscal é muito importante, então eu oriento o consumidor a sempre exigir a nota fiscal nas suas compras. Porém, uma questão aí que atormenta é que há respostas aí, se você for procurar, às vezes tem pessoa falando uma coisa, tem pessoa falando outra, até em meios especializados. Mas na lei não há nenhuma exigência específica com relação à nota fiscal para a realização de reclamação ou quanto a vício do produto, fato do produto, ou até mesmo para troca, ou exigência de garantia. Na verdade, o que o consumidor precisa é comprovar, se ele não tem a nota fiscal, seja porque o fornecedor não lhe deu no ato da negociação, da compra, seja porque ele perdeu, extraviou, não encontra mais, ele pode sim provar a compra por todos os meios admitidos em direito. Então, um meio fácil e legal assim, de ele se utilizar caso ele vá trocar o produto, reclamar, pode ser até mesmo aquele recibinho do cartão de crédito ou o extrato, ele precisa provar que ele comprou o produto naquela loja, a data, e que aquele produto é daquela loja. Então, e o fornecedor tem meios também, de acordo com o número de série, de verificar se aquele produto saiu do estoque dele. Então, havendo a prova de que a compra foi naquele local, o fornecedor tem sim o dever de trocar o produto, caso haja o defeito, resolver o defeito, consertar na linha de tudo aquilo que a gente já expôs. Então não é um argumento dizer que só com nota fiscal e eu lavo as mãos, o problema é seu. Não vai poder ser feito mais nada. Não Agora, é bem como assim. proceder no caso, né, do consumidor exigir a nota fiscal, eu quero a minha nota fiscal, e o lojista, não é, o fornecedor se recusar, não é, de oferecer essa nota fiscal? Esse caso já é um caso mais grave, né? Porque o lojista, o fornecedor, ele vai estar cometendo um crime, né? Sonegação fiscal é crime, então o consumidor pode e deve, né? Procurar uma delegacia de polícia, realizar um boletim de ocorrência e guardar, justamente, como na linha de tudo que já foi exposto, a documentação referente à compra, até mesmo se ele tiver testemunhos de que ele realizou essa compra, pediu a nota fiscal, e mesmo assim o lojista não forneceu. Daí ele vai responder pelo crime e, além da área criminal, ele pode também notificar a Fazenda Estadual, seja por meio do PROCON, seja por meio dos postos fiscais. Muito bem, e esse assunto dá pano para manga, dá para ficar conversando semanas aqui, não é? Porque tem muitas reclamações, não é? Se a gente for entrar, a gente fez um aparato, não é? Um apanhado geral, mas tem ainda, não é? De telefonia, de cartão de crédito, de cheque, tem muita coisa que a gente pode falar. Um pouco para as próximas visitas. Para as próximas visitas, tá bom? Já fica convidado para voltar novamente. Eu quero deixar o contato do Dr. Andrei Ivan Françoso Leite da Silva, advogado, se você tiver alguma dúvida, 0 operadora 19 3701 0082. 3701 0082 é o telefone, está aparecendo no rodapé do seu televisor para você que quiser alguma informação, tá bom? Doutor Andrei, obrigada pelo carinho, prazer recebê-lo aqui. Estar aqui mais uma vez. Abraço da família, tá bom? Obrigado. Fique à vontade, obrigada Tchau, tchau. pelo carinho. E você de casa, preste atenção, porque neste momento